Duas instituições unem arte e memória e nos fazem refletir sobre a nossa história. Metrópolis apresenta uma mostra que é a cara do Brasil. Em 1978, após o incêndio no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, começou a se ventilar a ideia de um museu das origens no Brasil. Lá em 78, a gente viveu um momento de redemocratização do Brasil, em que se pensava como as instituições e a própria cultura podia ser praticada de forma democrática. Pessoas estavam voltando do exílio e a gente tem esse acontecimento na história de um dos grandes museus de arte moderna do Brasil, que é o MAM do Rio, e que mobilizou muita gente, de escolas de samba a escolas de arte, passando por intelectuais, artistas. E nesse contexto, Mário Pedrosa, que foi um dos nossos grandes críticos do século passado, falou, olha, a gente já viu os limites e os potenciais de um museu de arte moderna, a gente pode dar outro passo. E ele imaginou uma estrutura guarda-chuva que ia abrigar o Museu de Arte Moderna, o Museu do Índio, o Museu de Imagens do Consciente, além de dois outros museus que seriam criados, o Museu do Negro e o Museu de Arte Popular. Esse sonho, na época, então, fortaleceria instituições que cuidam de aspectos da nossa memória e as colocaria em rede. No entanto, os artistas, os dirigentes da época não se empolgaram com o projeto, que até foi publicado nos jornais e tudo, e isso ficou engavetado. O que essa equipe curatorial hoje se propõe? Retomar essa vontade de articulação entre espaços que cuidam da nossa memória e atualizar essa premissa no presente em escala nacional, para promover uma grande conversa entre os espaços, em que cada lugar traga um pouco dos documentos que mostram como eles existem, como eles foram possíveis, e também a gente traz um pouco da carne desses lugares, né? O acervo, o patrimônio. A gente engloba mais de 1000 itens, incluindo desde pinturas até fotografias, documentos históricos, vídeos, instalações. E o que aconteceu foi uma conversa com cada lugar, tentando entender qual é o momento decisivo desse lugar. Então não é só sobre as peças, é como a gente cataloga, preserva elas também? É como a gente cuida da nossa memória, porque sem raízes a gente não se lança ao futuro, ainda mais um futuro de encontro e compartilhamento. O ensaio para o Museu das Origens ele acontece em duas instituições, o Tomi-Otaki e o Itaú Cultural. Muitas pessoas estão muito surpresas, na verdade, com a exposição, porque ela é uma exposição sobre instituições e gestos instituintes. Ela é uma exposição que traz acervos, mas que tem uma carga documental muito grande. Primeiro a gente pensou um pouco na relação entre as instituições, entre elas mesmas. A gente tem o Acervo da Laje, muito próximo do MAM Bahia e do Museu de Arte da UFC, e muito próximo do Marajó, porque tem questões relacionadas à arte popular que a gente está trazendo e querendo discutir. A gente traz a Casa do Povo para falar do som. E a gente trouxe o Espírito Santo, que é um artista que também está lidando com sonoridade. Então a gente foi pensando na exposição e as instituições a partir dessas relações e de que maneira a gente queria pensar no projeto do Pedrosa e atualizá-lo. Por exemplo, o Pedrosa não pensou que nessa conjunção de 5 museus poderia haver um museu da natureza. Então, por exemplo, a gente comissionou um trabalho de uma artista brasileira chamada Diambi, que fala muito sobre isso. E aqui a gente sai então daí do espaço do museu e traz um bloco de carnaval. Um bloco de carnaval, e a gente acompanhou todo o processo de desenvolvimento do samba enredo e dos ensaios e a saída do bloco desse ano, em 2023. São
instituições, movimentos instituintes que estão acontecendo agora. Obviamente a gente não tem uma pretensão de forjar aqui, neste momento, uma política pública, mas de alguma forma dar a ver essas possibilidades e dar a ver essas possíveis redes que podem existir a longo prazo entre esses lugares. O Metrópolis de hoje fica por aqui, mas a gente segue nas nossas redes sociais e te encontra amanhã. Tem uma pastinha nos vários núcleos que dá para você sentar ali, ó, entender sobre o que a gente está falando aqui, sabe? Não acabou não. Tem muito mais no canal do Metrópolis Programa. Segue a gente aqui e fique por dentro de mais conteúdos bacanas como esse. É só clicar no sininho. Um beijo, até!